Olá pessoal, vamos então dar início à nossa terceira aula do Direito Empresarial. Já estamos aí progredindo um pouco no curso. Fechamos o último bloco, né, falando sobre a falência e recuperação judicial de empresas. E terminamos aí no finzinho do bloco, estávamos falando sobre os tipos de concordata. Nós temos o quê? A concordata preventiva e a concordata suspensiva. Nós falamos o quê? Que a concordata preventiva, ela previne a falência. Nós vimos o quê? Que a concordata suspensiva suspende a falência. Então, o comerciante está temeroso de algum credor ajuizar uma ação de falência contra ele. O que esse comerciante, o que esse empresário vai poder fazer? Ele vai poder lançar mão, podia lançar mão, que a gente, concordata não existe mais, ele lançava mão da concordata preventiva. Né? Aquela o quê? Prevenia um pedido de falência, impedia aí a decretação de falência daquela empresa, que momentaneamente estava sem condições de quitar os seus débitos quirografários. Os créditos sem garantia real, os créditos sem qualquer tipo de garantia, sem qualquer tipo de privilégio, sem qualquer tipo de preferência. Os créditos comuns. Então era o quê? Podia lançar mão da concordata preventiva, ganhar um prazo para poder pagar isso depois, para não ter que pagar naquele dia, ganhava uma inexigibilidade daqueles créditos quirografários, um prazo maior aí para poder pagar esses valores. Então ele prevenia uma eventual decretação de falência. Já a concordata suspensiva, nós vimos o quê? Que ela suspendia uma ação de falência em curso. Se o juiz concedesse o pedido de concordata, que foi formulado ali pelo devedor, pela empresa devedora, com base em débitos apenas quirografários, o quê? O deferimento dessa concordata suspensiva, ele era suficiente para suspender a falência. Gente, qual que é o interesse do devedor em suspender a falência? O devedor, o grande interesse dele em suspender a falência é o quê? Obter uma certidão negativa de débitos. Porque quando ele conseguia ali a concordata, ele conseguia automaticamente uma suspensão negativa de débitos. Por quê? Como ele ganha um prazo para pagar as dívidas, essas dívidas não são mais exigíveis. Então, ele não deve ninguém. Então, ele consegue negociar novamente com o mercado. Ele não tem mais problema com seus fornecedores, ele não cai no descrédito do mercado de trabalho, vai conseguir ali funcionários, pessoas qualificadas, porque acredita-se que ele vai ter condição de se recuperar. Então, a concordata suspensiva, ela impede a falência, por quê? Conseguiu a concordata, as dívidas não são mais exigíveis, ele consegue essa certidão negativa de débitos e volta tranquilo para o mercado. Já a concordata suspensiva, a falência já teve início, mas ela suspende esse processo e o quê? Torna aquela empresa não mais devedora. Ela não tem mais débitos exigíveis, porque ela ganhou um prazo para poder quitar esses débitos. Então, essas drásticas consequências da falência, de um processo falimentar, não vão mais gerar problemas aí para aquela empresa. Vimos aí, já vistos aí os tipos de concordata, a preventiva e a suspensiva. Vamos então só explicar um pouquinho mais sobre a diferença entre elas. Porque a diferença entre elas não era somente nessa questão de que uma previne e a outra suspende. Pelo fato de uma começar antes do que a outra, o prazo que a empresa tinha para quitar os débitos quirografários também eram diferenciados. Por quê? O devedor, no pedido de concordata preventiva, ele tinha que oferecer aos credores, por saldo de seus créditos, assim, ele tinha que prometer pagar esses credores, no mínimo, o quê? 50% à vista, ou 75% em 12 meses, ou 100% em 24 meses,
ou 60% em 6 meses, ou 90% em 18 meses. O que a gente pode concluir dessa diferença aqui de prazo? A concordata dava o quê? 2 anos. Né? Então, ele podia fazer um planejamento ali, o quê? De pagar tudo em 24 vezes. Ou ele podia fazer um planejamento, o quê? De pagar 10% à vista e ganhava aí 18 meses para pagar o resto. Ou então ele paga ali 50% à vista. Os outros 50% ele conseguia aí pagar em 24 meses. Ou ele pagava 25% à vista e tinha o quê? 12 meses. 25% à vista e ganhava 12 meses para pagar. Então, gente, essas eram as opções que a lei dava para o devedor, né, se ele fosse tentar aí uma duplicata preventiva. Outra questão é o quê? A questão da duplicata suspensiva. A duplicata suspensiva, como que ele tinha que efetuar esse pagamento? No mínimo, 35% à vista, ou 50% em até 2 anos, mas 2/5 no primeiro ano. A gente vê o quê? Que as opções são menores para a duplicata suspensiva. Na duplicata preventiva ele tem mais chance. Porque a duplicata preventiva, a concordata preventiva, ele já se precaviu. Né? Antes mesmo de pensar de algum credor ajuizar a ação de falência, ele precavido foi lá e pediu a concordata. Então ele merece mais um pouco de crédito do que o quê? Aquele que está atrás da duplicata suspensiva. Então, visto aí a diferença entre a duplicata suspensiva e a duplicata preventiva, vamos então voltar aí para falar da concordata em si, né, o termo aí concordata. Né, o que a gente pode falar aí da duplicata, estou com duplicata na cabeça, né? O que a gente pode falar da concordata? E a concordata, gente, ela não se prestava, né? Nós vimos que ela não atingia os objetivos para os quais ela foi criada. Por quê? Ela abrangia somente os créditos quirografários. Né? Então a gente pode fazer uma analogia aí com ela. O quê? O paciente procura um médico. Né? Ele está com uma fratura no pé direito. E o médico vira para ele e fala assim: a única coisa que eu posso te ajudar é te dar um remédio para dor de cabeça. Né? A concordata, muitas vezes, ela se comportava dessa forma. Porque a empresa estava devendo débitos preferenciais. Ela estava com dívida trabalhista. Ou então ela estava devendo débitos ali com garantia real. Né? Tinha uma garantia ali de pagamento daquela dívida. Então a concordata não se prestava para nada. Por quê? A concordata só abrangia, ela só aceitava uma moratória, ela só aceitava um prazo maior para pagar aquela dívida, se a dívida fosse quirografária, se a dívida fosse comum. A dívida tendo uma preferência, tendo um privilégio, tendo uma garantia, ela não poderia ser objeto de concordata. Então, a empresa tivesse doente aí quanto a seus créditos trabalhistas ou com garantia especial, na concordata ela receberia apenas o remédio relativo ao débito aí quirografário, que nada tem a ver com aquela doença. Né? Um débito quirografário não era doença da empresa. Né? O que era doença da empresa era o débito trabalhista, mas a concordata não abrangia o crédito trabalhista. Então, às vezes, ela não se prestava para nada. Ela era um problema ali, ela era uma solução para algo que não era o problema da empresa, não se prestava para o fim que ela se prestava, que ela se propunha, né, a prestar. Então, além de tudo, ela gerava um grande problema. Qual o problema? A maioria dos credores quirografários de uma empresa, a maioria dos credores comuns que uma empresa tem, são justamente seus fornecedores. Os fornecedores é que são parceiros comerciais ali das empresas que não exigem nenhum tipo de garantia.
Né? Quando você realiza uma compra e venda, você como fornecedor, você está fornecendo o seu produto ou seu serviço, você não pede garantia de pagamento. Né? Você fecha aquele contrato na expectativa de que vai ser pago. Então, quando a concordata abranger, pelo fato de a concordata abranger apenas os débitos quirografários, e a maioria desses credores quirografários serem fornecedores, ela ficava sem matéria-prima, ela ficava sem condição de realizar a sua atividade econômica organizada. Então, além de tudo, aí ela criava esse curioso problema. Né? A maioria dos quirografários eram fornecedores, com a concordata eles paravam de fornecer. A empresa pediu prazo para pagar o débito que ela tem com você. Né? Ela te deve 100 mil reais aí de produtos. E ela pediu concordata em relação a esses produtos, a esses débitos. Você vai negociar com ela de novo? Você vai vender mais para essa empresa que já te deu o calote? Aliás, que pediu, né, um prazo para poder te pagar? Se ela pedir um prazo para te pagar, é porque ela está ruim das pernas. Então você vai correr o risco de continuar negociando com ela e não receber nada. Então isso inviabilizava, impossibilitava as atividades econômicas. Né? Porque os outros débitos ela tinha que pagar. Os débitos preferenciais, os privilegiados, os com garantia, ela tinha que pagar. Agora só o dos fornecedores que ela acabava deixando de lado por meio da concordata. E ela caía no descrédito e não tinha condição de continuar realizando sua atividade econômica. Então, vamos dar um salto aí, de 1945 para 2005. 60 anos depois, eis que é publicada a nova lei de falência. Eis que é publicada aí a Lei 11.111, que trouxe um novo instituto, qual seja a recuperação judicial. Então, com a nova lei de falência, veio aí esse novo instituto jurídico, né, a recuperação judicial ou extrajudicial da empresa. Um instituto que, gente, muito mais realista e muito mais abrangente. Nós vimos o quê? Que a concordata não era realista. A concordata não se prestava para os fins para os quais ela se destinava. Ela era focada apenas num tipo de débito, e às vezes não era esse débito que era o problema da empresa. E ela não podia pedir moratória, ela não podia pedir um prazo, uma prorrogação de pagamento dos outros débitos. A lei possibilitava a ela uma postergação de pagamento somente dos débitos quirografários, somente dos débitos comuns. Com a nova lei, então, gente, veio a recuperação judicial. E a recuperação judicial, de fato, ela objetiva, né, os fins para os quais ela se propõe. Porque ela se propõe a recuperar uma empresa. E quando essa recuperação, seja judicial ou extrajudicial, abrange todos os tipos de crédito, ela tem essa possibilidade de a empresa o quê? Replanejar o pagamento de todos os seus débitos. Então, desde 2005, não se fala mais em concordata. Desde 2005, uma prorrogação, uma postergação, uma moratória, uma possibilidade de pagamento posterior daquelas dívidas, não vai mais ser feita por meio da concordata. Agora, as empresas, desde 2005, podem lançar mão de quê? Da recuperação judicial. Opa. Então, as empresas podem lançar mão aí desse novo instituto jurídico, a recuperação judicial. Então, essa recuperação judicial muito mais realista e abrangente vai abranger todos os débitos que a empresa tem. Não se limita aos débitos comuns, não se limita aos débitos quirografários. Qualquer tipo de débito vai poder ser prorrogado, vai poder ganhar um prazo aí
para ser pago. Mas, né, não é qualquer empresa, né, não é só chegar, senão fica muito fácil, né, ninguém paga nada. Então a empresa tem que demonstrar alguns requisitos. Ela tem que cumprir uma série de requisitos para poder ganhar a possibilidade de se recuperar, para poder ganhar esse prazo de pagamento das suas dívidas. Quais são esses requisitos? Os requisitos, primeiramente, são o quê? Cumulativos, né? Não são requisitos alternativos. A empresa tem que cumprir todos os requisitos que nós vamos listar aqui para poder reganhar, para poder ter a possibilidade de recuperar judicialmente. Quais são esses requisitos? Primeiro, empresários regulares com registro no órgão competente, lá na junta comercial, há mais de 2 anos. O que a gente pode concluir aqui, gente? Primeiro requisito: a empresa tem que estar regular na junta comercial. Isso é óbvio, né? Como que uma sociedade em comum, uma sociedade em conta de participação, uma sociedade que não é regular, vai poder participar, vai poder ter direito a uma recuperação judicial? Ela sequer existe para a lei. Então, como que ela vai poder ganhar os benefícios que a lei dá a ela? Então, a primeira coisa, ela tem que estar regular, tem que estar devidamente registrada. E registrada há pelo menos 2 anos. Por que que a lei coloca esses 2 anos como prazo aí para recuperação, para requisito de recuperação judicial? Gente, a gente viu que tem uma ponderação de valores. De um lado, a segurança jurídica, a impossibilidade de dar o calote, a impossibilidade o quê? A necessidade de pagar os credores. Todo mundo que vendeu um produto, todo mundo que vendeu um serviço tem que ser pago. Mas, por outro lado, essa possibilidade, essa necessidade de manter as empresas no mercado, manter os empregos, manter mais uma possibilidade de concorrência, né, de opção, de alternativa ali para o consumidor. Né? Então, vamos pesar esses valores. Agora, cá para nós, uma empresa que está há menos de 2 anos regular, né? Então, em tese, está há menos de 2 anos no mercado. Essa empresa merece recuperação judicial? Não tem nem 2 anos que essa empresa se lançou no mercado. E ela já está com problema. Né? Ou ela foi mal planejada, ou ela foi mal gerida. Porque 2 anos é um prazo muito curto para uma empresa que nasceu já pedir recuperação judicial. Então, gente, a lei exige aí pelo menos 2 anos. Nessa empresa com menos de 2 anos, ela possivelmente tem poucos funcionários, ela possivelmente está mal administrada, está mal gerida. Então, é requisito objetivo. Tem que ter mais de 2 anos de mercado, porque senão não interessa para o mercado. Então, requisito aí requisito objetivo é o quê? Os empresários estarem regulares aí há mais de 2 anos. Segundo requisito, não ter sido condenado por crime falimentar. Então, gente, o empresário, né, as pessoas que fazem parte daquela sociedade empresária, não pode ter sido condenado por crime falimentar. Eles já fraudaram uma falência, né, eles já realizaram atos criminosos de uma falência. Essas pessoas merecem a chance de uma recuperação judicial? Gente, a recuperação judicial é uma prerrogativa, é uma facilitação muito grande que a lei dá para as empresas. Essas pessoas, então, esses empresários aí, para receberem esse favor da lei, porque você ganhar um prazo para pagar suas dívidas é um baita favor. O sujeito não pode ter sido condenado por crime falimentar. Ele já fraudou, ele já usou da falência para fins que não deveriam. Então, ele não vai ter a possibilidade aí de recuperar
a sua empresa. Outro requisito, não ter utilizado a recuperação judicial nos últimos 5 anos. Então, uma empresa que não utilizou a recuperação judicial nos últimos 5 anos. Ok, cumpriu mais um requisito. Agora, peraí, a empresa já pediu recuperação judicial recentemente. E recentemente para ler o quê? Nos últimos 5 anos. Então, peraí, todo ano ela vai pedir recuperação judicial? Todo ano ela vai estar com dificuldade? Peraí, dá um tempo. Não tem nem 5 anos que você pediu uma ajuda da lei, um prazo para poder pagar seus credores. Você vai pedir de novo? Essa empresa não tem condição de se manter no mercado. Ela não é interessante para o mercado. Não. Ela está sempre pedindo recuperação judicial. Então dá um prazo aí, espera pelo menos 5 anos você pedir de novo. Então outro requisito objetivo aí é o quê? Não ter utilizado a recuperação judicial nos últimos 5 anos. Então não é possível que a lei não permite que a empresa peça mais uma vez a recuperação judicial se ela já fez esse pedido aí nos últimos 5 anos. Outro item aqui, outro requisito cumulativo, tem que cumprir todos esses que nós estamos falando. Não ter utilizado a recuperação judicial de micro e pequena empresa nos últimos 8 anos. Pessoal, a micro e a pequena empresa, ela tem um tratamento favorecido sempre pela lei. A lei ela dá várias facilidades ali para a micro e para a pequena empresa. Nós vamos ver por quê. É um requisito aí importante, é um requisito aí de suma importância para as empresas se manterem no mercado. Então, gente, para a micro e para a pequena empresa, esse prazo ele é maior. Elas não podem ter pedido recuperação judicial nos últimos 8 anos. Ao contrário da empresa comum, que tem 5 anos, a micro e a pequena empresa são 8, não 5 como para a empresa comum. Por quê? Primeiro, ela já ganha muito favor da lei. Então, ela tem facilidades para se manter no mercado. Então, o prazo dela tem que ser um pouco maior. Outra, o impacto da falta dessa empresa no mercado não vai ser tão grande quanto de uma grande empresa. A demissão em massa não vai atingir tantas famílias como no caso de uma grande empresa. Os impostos que ela gera não são tão grandes como de uma grande empresa. Então, as micro e pequenas empresas, a gente vai ver, elas são de suma importância para a economia. Elas geram riquezas locais, elas ganham vários benefícios aí para poder concorrer com as empresas grandes. Mas, com base em todos esses benefícios que ela tem e com base no impacto que a falta dela vai fazer para o mercado como um todo, é que o prazo dela é um pouco maior. Enquanto para a empresa comum o prazo é de 5, para a micro e para a pequena empresa o prazo é de 8. Espera aí, pediu hoje, agora só daqui a 8 anos. Não vem pedir isso de novo, não. Espera 8 anos, por quê? Gente, a micro e pequena empresa ela é muito mais fácil de gerenciar. Então, se ela está vivendo pedindo recuperação judicial, é o quê? Ela está sendo mal gerida, ela está sendo mal gerida. O gerenciamento dela está horrível. Então, espera aí. 5 anos é um prazo muito, muito pequeno para poder pedir de novo. Vamos passar esse prazo para 8, Então, para a micro e para a pequena empresa, o prazo aí é de 8 anos. Não pode ser falido. O empresário não pode ser falido, a sociedade empresária não pode ser falida. Ou se foi, as dívidas têm que estar extintas. Então, o empresário ou a sociedade empresária não pode ter sofrido um processo de falência. Mas, se sofreu, as dívidas devem estar extintas, ou pagas ou prescritas. Não podem mais existir. Por quê? Imagina, gente,
você pedir ali uma recuperação judicial, né, sendo que já foi declarada a sua falência em relação àquelas dívidas, né, você tem que quitar aquelas dívidas antes de começar a quitar as dívidas novas, o negócio vai embananando muito mais. Dessa forma, não pode ser falido, ou se foi, né, as dívidas devem estar extintas, né, prescritas ou pagas. Né, caso contrário, poderia inclusive inserir essas dívidas aí nesse pedido de recuperação. Então, cumpriu todos esses requisitos aí que a gente falou. Não, tudo bem. Os empresários estão registrados há mais de 2 anos. Né, uma empresa tem 5 anos que pediu. Ninguém foi condenado por crime falimentar. Né, ninguém é falido, nada. Né, cumpriu todos os requisitos objetivos. Então podemos ajuizar um pedido de recuperação judicial. Como que vai ser feito esse pedido? Primeira coisa, gente, por óbvio, uma petição inicial. Vocês se recordam aí da faculdade, quem é da área do direito, quem não é, né, bom ficar sabendo. No Código de Processo Civil, no artigo 282, temos uma série de requisitos para uma petição inicial. Então, esses requisitos têm que ser cumpridos pela petição inicial de recuperação judicial. Então, tem que ter qualificação das partes, narração dos fatos, fundamentos, pedidos, causa de pedir, valor da causa, pedido com a indicação das provas, pedido de citação do réu, assinatura e data. Uma série de requisitos previstos aí no artigo 282 para qualquer ação. Então, como são previstos aí para qualquer ação, também são previstos para o pedido inicial, aí, a petição inicial de recuperação de empresas. Além dos requisitos do 282, que são comuns para todo e qualquer processo, também tem que acompanhar o pedido de recuperação judicial o quê? Exposição dos motivos da dificuldade econômica. Então, a empresa que quer se recuperar, que quer pedir um prazo para pagar suas dívidas, na petição inicial ela precisa demonstrar quais são os motivos pelos quais ela está passando por dificuldades. Não pode ser uma coisa do nada, né? Tem uma razão de ser. O dólar subiu demais, a minha empresa é uma importadora, então meus preços estão lá em cima e os meus clientes não estão comprando. Então eu estou com dificuldade por causa da alta do dólar. Espera aí, é um motivo razoável. Né? Essa empresa merece aí um prazo. Não vamos sumir com ela do mapa agora. O dólar está quase abaixando. Né? Ela vai conseguir voltar para o mercado. Expõe os motivos da dificuldade econômica. O nosso presidente aqui roubou dinheiro demais. Ele fez um caixa 2, escoou muito dinheiro. A gente ingressou com uma ação criminal contra ele. Né, mas a gente precisa se recuperar, dá um prazo aí para a gente pagar nossas dívidas. Então, gente, tem que expor aí os motivos da dificuldade econômica. Requisitos do 282 para todas as petições inicial, exposição dos motivos da atividade econômica. Então, tem que abrir um tópico só para falar sobre a exposição de motivos da atividade econômica, da dificuldade econômica. O que mais? Balanço dos 3 últimos anos, né? Os 3 últimos exercícios. Né? Então, vai pedir em 2010. Então, tem que levar o balanço de 2007, 2008 e 2009. Então, os 3 últimos exercícios da empresa, né, tem que ter o balanço patrimonial desses 3 últimos exercícios. Né, e o que, gente? Só lembrando aqui, exercício social vai em regra de 1º de janeiro a 31 de dezembro daquele ano. Né, e ele apura o que? Lucros e prejuízos. É o balanço patrimonial da empresa. Né, nós vamos ver os ativos e os passivos daquela empresa. Então, é necessária aqui a juntada do balanço dos últimos 3 exercícios. E qual que é a função da juntada desse balanço? Né, desses últimos balanços aí? A função aí da juntada desses balanços é justamente para o juiz ver como que estava se comportando a saúde financeira da empresa. É para o juiz poder compreender o quê? Espera aí, essa empresa aqui
ela estava bem. 2007 ela estava bem. 2008 ela estava bem. 2009 eu comecei a verificar aqui uma queda, justamente na época da alta do dólar. Então, de fato, bate o que ela está falando. Não, olha aqui, ela estava bem em 2007, bem em 2008, bem em 2009. Esse presidente novo entrou em 2010. Então, esses problemas todos aqui, é razoável que estejam, bate, né, uma informação com a prova que a pessoa trouxe. Então, os balanços aí, a juntada dos balanços desses 3 últimos exercícios vai ter essa função, né, de mostrar para o juiz o quê? Vai mostrar para o juiz que aquela empresa tinha uma saúde financeira boa. Ou então não precisa estar bem sempre, né, gente? O juiz pode ver que desde 2007, né, ela está capengando. 2008 ela capengou de novo. Então ela está com muita dívida. 2009 ela começou a recuperar um pouquinho, mas ainda está ruim. E eles falam que em 2010 eles vão conseguir, se eles tiverem essa recuperação judicial. Então, são documentos que vão ajudar, vão corroborar ali a decisão do juiz. Dessa forma, então, é necessário que a empresa junte o balanço dos 3 últimos exercícios para o juiz ir acompanhando a sua saúde financeira. Pessoal, vamos encerrar então mais esse bloco. No bloco que vem a gente dá sequência aí aos requisitos para você ajuizar aí uma ação, um pedido de recuperação judicial. Até mais.